estudantes do segundo e do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Lembrem lá dos nossos combinados. Fique em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre as suas mãos e arrume aí um lugar bem confortável para você assistir a aula e fazer todas as atividades, certo? E o que nós vamos precisar de material hoje? O caderno e a folha para você registrar a aula, lápis, borracha, uma folha azul. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pega a folha branca e pinta de um lado de azul, certo? E vamos usar também canetinha, lápis de cor e tesoura. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Já pegou todos os seus materiais? Hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Nós vamos começar vendo as atividades dos colegas. Olhem lá que capricho, foi bem legal fazer o fantoche dos mitos do folclore, certo? Eu vou dar um tempinho aí para vocês olharem essa atividade, certo? Vamos fazer a revisão da aula passada. Nós falamos de manifestações culturais folclore e vimos que o folclore é o conjunto de manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. Folclore é uma palavra inglesa e ela vem de duas palavras. Folk quer dizer povo e lore quer dizer conhecimento, saber. Então folclore é saber, conhecimento tradicional de um povo, certo? Vimos também os mitos do folclore. Mito é um relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres com aspectos humanos e que encantam as forças da natureza. E vimos os seguintes mitos: o boitatá, caipora, curupira, o irapuru, o boi-bumbá, cuca e a iara. Vimos também sobre as músicas folclóricas. As músicas folclóricas são canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria de um povo. Esse tipo de manifestação cultural, ele é transmitido de geração para geração, né? Através da fala, do canto, certo? Quem criou essas músicas, às vezes nem é conhecido ou já foi até esquecido. E nós vimos algumas músicas populares, que são as músicas que vocês cantam até no dia a dia de vocês nas brincadeiras. Capelinha de melão, o cravo brigou com a rosa,
Baixa soldado, alecrim dourado, ciranda cirandinha, a barata diz que tem. Se essa rua fosse minha, peixe vivo, canoa virou. É claro que tem outras canções também, certo? Vamos lá para a nossa aula 20. Hoje nós vamos continuar com esse tema, manifestações culturais folclore. Pegue lá o seu caderno, escreva a data de hoje, aula 20, história, manifestações culturais folclore. Vou dar um tempo aí para você fazer. Então, já escreveu a aula de hoje? Folclore a gente viu que tem a ver com costumes, as tradições de um povo. E lembra que eu falei que o folclore entra mitos, entra músicos, vestimentas, comidas e tinha lá no meio a palavra provérbio. Essa palavra é nova. E você sabe o que é o provérbio? Vamos aprender? Provérbios são ditos populares,
frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados aos aspectos universais da vida. Por isso são utilizados até os dias atuais. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Então, provérbios são frases que têm a função de aconselhar ao mesmo tempo que ensina. E nós vamos utilizar esse livro aqui, ó, Brincando com Provérbios Populares, certo? Esse livro tem alguns provérbios populares, que é de domínio público, mas tem os desenhos da Cláudia Scatamacha, certo? Vamos aprender um pouquinho do provérbio com esse livro? O primeiro: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Esse provérbio significa que quando há uma certa desconfiança de uma pessoa que está sendo muito boazinha, além do normal, tem que ficar de olho, certo? Vamos para o outro? Cozinheiros demais, caldo estragado. Significa que pessoas demais tentando resolver o mesmo problema vão acabar piorando a situação ao invés de ajudar. Próximo. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Significa que basta alguém com autoridade estar ausente para que os outros aproveitem para fazer tudo aquilo que não fariam. O outro. Quando a barriga tá cheia, toda goiaba tem bicho. E é verdade, né? Que quando a gente está satisfeitos, bem alimentados, podem oferecer pra gente a comida mais gostosa. A gente acaba dizendo que não porque a gente está satisfeito, certo? Mais um. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Então, se nós não sabemos sobre o assunto, sabe o que a gente tem que fazer? Estudar, porque estudar sempre é a melhor saída, certo? Agora vamos falar de brincadeiras folclóricas. Vamos ver ali o que a Vivi vai nos ensinar. As brincadeiras folclóricas são passadas de geração em geração. Não possuem um ator definido. Portanto, elas podem sofrer algumas modificações, seja no nome ou nas regras, dependendo da região do país. Bem interessante, a gente até já estudou sobre brinquedos e brincadeiras, mas as brincadeiras folclóricas são populares, são passadas então de geração em geração e, como a Vivi falou, não tem uma regra fixa, ela pode mudar de nome ou até o modo de brincar de uma região para outra, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade, só que essa atividade nós vamos fazer junto, ó. Tente descobrir qual é a brincadeira folclórica ou brinquedo tradicional e para isso nós vamos seguir a ordem do alfabeto. Começamos lá com a letra A. Eu vou colocar a imagem e vocês vão tentar descobrir. Esse tá bem fácil, ó. Olhem lá. Que brincadeira é essa? A amarelinha. Vocês sabiam que a amarelinha é uma brincadeira de origem francesa e que ela foi trazida aqui para o Brasil pelos portugueses? Eu acho a brincadeira bem legal, porque você pode brincar ou riscando o chão ou até mesmo com gravetos, né, no chão para poder brincar. E tem variações. Em alguns lugares ela tem outro nome ou às vezes ela não tem esse mesmo formato. Tem formatos diferentes, certo? Vamos para a letra B? Olha a imagem, essa também tá fácil. Bete-ombro. Eu adorava brincar disso lá na praia, no sítio, muito bom. E você sabe como surgiu o bete-ombro? Tem duas histórias. Um diz que foi criado por jangadeiros aqui no Brasil no século XIX. Interessante, né? Mas tem uma outra história que fala que é uma brincadeira inglesa e que tem o nome de Bet para homenagear a Rainha Elizabeth. E com a letra C? Essa é uma brincadeira bem antiga. A gente não vê muito aí. Mas se você perguntar para o pai, mãe, vô e vó, elas vão conhecer. É as 5 Marias. É um jogo de coordenação motora. São saquinhos de tecido com areia dentro. E quando você joga um para cima, você tem que pegar o outro da mesa e pegar aquele no ar ainda. Precisa de uma coordenação motora bem boa aí. E você sabe de onde surgiu as 5 Marias? Ela surgiu lá na Grécia Antiga. Eles tinham o costume de consultar os deuses e tirar a sorte usando ossinhos de pata de carneiro. Interessante, né? E com a letra D?
Esse tá fácil, é uma brincadeira que eu adoro. A dança das cadeiras. Esse eu nem preciso explicar, né? É ter gente, ter cadeira e ter música que ela pode acontecer, certo? E onde que surgiu a dança das cadeiras? Ninguém sabe. Ela é tão antiga que não se tem a origem dessa brincadeira, certo? E com a letra E? Essa também é uma brincadeira que aposto que você adora brincar, porque eu também gosto. Conseguiu adivinhar só com a imagem? O esconde-esconde. E o legal é que essa brincadeira nasceu na Europa, provavelmente perto do século XVIII. E quem trouxe para o Brasil também foram os portugueses, certo? E com a letra F? Essa, aposto que tem gente que aí que já brincou. Adivinhou? A forca. Ela tem como objetivo adivinhar uma palavra. E o primeiro registro dessa brincadeira foi feito na Inglaterra, no livro Traditional Games, publicado em 1894, há 126 anos atrás. E na letra G? Vamos ver se você sabe o nome dessa brincadeira. A brincadeira se chama gato-mia. É uma brincadeira onde uma criança é vendada, as outras se espalham e ele tem que pegar essas crianças. Quando ele pega, ele tem que adivinhar quem é a criança. E sabe como que ele adivinha? A pessoa tem que miar. Bem diferente. E sabe quando surgiu essa brincadeira? Eu também não sei, de tão antiga que ela é. E com a letra H? Com a letra H não tem nenhuma brincadeira folclórica, não. Mas daí você vai dizer, mas professora, eu tenho um helicóptero. E helicóptero eu sei que começa com H. Mas o helicóptero não é uma brincadeira folclórica, é um brinquedo. Tem alguns brinquedos que são tradicionais. Vamos falar deles aí no meio dessas letras também. Mas não foi passado de geração a geração. Então não conta, certo? Vamos para a letra I. Na letra I, nós temos um brinquedo tradicional. Esse daqui, você conhece o nome dele? O ioiô. E o ioiô surgiu lá nas Filipinas, em 1928, e começou a ser comercializado nos Estados Unidos. No Brasil, o ioiô se popularizou na década de 80, 90, com o surgimento de diversas promoções, criadas por empresas de refrigerante. E sabia que existe até campeonato de ioiô? Bem interessante, né? E com a letra J? Com a letra J tem o João Bobo, que é um brinquedo que consiste em um objeto de base arredondada que por mais que você bata nele, ele sempre vai voltar para a posição em pé, né? Na vertical. E sabe onde surgiu ele? Dizem que surgiu no Japão em 1500. Lá eles têm um talismã que representa um sacerdote budista chamado Daruma, que está na posição de meditação, por isso que não aparecem as pernas dele. E ele representa esse movimento de cair e levantar, representa a persistência, certo? Vamos para a letra L. E na letra L tem uma brincadeira que aposto que até você já brincou, porque eu já brinquei muito. É essa daqui. Você sabe o nome dessa brincadeira? Lenço atrás. Não se sabe a origem, porém é uma brincadeira também muito antiga. E sabia que ela tem um outro nome em algumas regiões do país? Chama-se corre-cutia. Diferente, né? E com a letra K? Com a letra K não tem nenhuma brincadeira folclórica. Então vamos para frente. Com a letra M. Com a letra M tem essa daqui. Vocês vão dizer, professora, uma flor? É a brincadeira do mal me quer. É aquela que você arranca a flor e vai tirando pétala a pétala, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Para saber se uma pessoa gosta ou não de você. Essa é uma brincadeira que veio da França. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. É uma brincadeira que não é muito legal, não. Coitadinha da flor, tem que arrancar para você brincar? Isso não é legal. Deixa a flor lá, que é muito mais bonita, né? E com a letra N? Com a letra N tem essa brincadeira aqui. Será que você já brincou com ela? É o Nós Quatros, que é uma brincadeira de coordenação motora com música. Os quatro se dividem em dupla e eles ficam um de frente
pro outro, como aparece ali na imagem. E ficam cantando a música e fazendo uma coreografia, que é nós quatro, eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo. E cada vez mais rápido, certo? De onde que surgiu essa brincadeira? Ninguém sabe, só sei que é muito legal. Eu sou uma que quando vai ficando mais rápido, eu começo a me atrapalhar. Vamos para a letra O? Para a letra O tem essa brincadeira aqui, você sabe qual é? É a brincadeira do mestre mandou. O mestre mandou, escolhe-se um participante que vai ficar dando ordens, o que você tem que fazer. As outras pessoas têm que fazer, mas ele pode enganar. Ele tem que começar todas as frases dizendo, o mestre mandou, e fala o que tem que fazer. Só que se eles não falar o mestre mandou e você fizer o gesto, você tá fora da brincadeira, certo? E onde que surgiu essa brincadeira? Também não se sabe, só que ela é muito antiga. Com a letra P. Com a letra P tem essa brincadeira. Essa também aposto que você já brincou. Eu já brinquei muito na minha vida. Sabe qual é? O passanel. E você sabia que essa brincadeira é uma adaptação de uma brincadeira inglesa? Existem relatos dessa brincadeira em 1800 na Inglaterra e em 1900 nos Estados Unidos. Então ela é bem antiga. E com a letra Q? Com a letra Q tem uma brincadeira que eu adoro, essa daqui. Você sabe o nome dessa brincadeira? É a queimada e ela é realizada em times. O jogo consiste em acertar a bola nos jogadores do time adversário, até que todos sejam queimados ou eliminados do campo. E existem várias versões de como ela surgiu. Uma delas veio da Colômbia, que eles tinham o costume de brincar jogando bolas um no outro nas descidas lá nos morros. Interessante. Mas tem uma que eu achei mais interessante ainda, que surgiu na Europa, do reino da Papônia, quando o rei Papos, durante a Idade Média, treinou o seu exército com bolas de fogo. Imagine que perigo, né? Os soldados tinham que estar bem espertos ali. E com a letra R? Com a letra R tem essa brincadeira aqui. Você vai me falar, ah, peão, mas peão não começa com R. É o roda-peão. E existem diversos tipos de peão. Tem peão de plástico, de madeira, de metal. E quando ele surgiu, a origem é incerta. Mas já foi encontrado exemplares em argilas em escavações no rio Eufrates. Bem interessante. E o roda-peão é fazer malabarismo com os peão enquanto ele está rodando, certo? E com a letra S? Desse você já brincou, eu já brinquei muito em casa. A brincadeira de sombra. Brincar de fazer imagens com sombra em uma parede é muito antigo. Diz que surgiu na China com o teatro de sombras, que é um dos teatros feito com sombras mais elaborados de todo o planeta, hein? Interessante saber isso, né? E com a letra T? Com a letra T tem essa brincadeira aqui. Vocês sabem o nome dela? É o telefone sem fio. Em Portugal, ele é chamado de telefone estragado, que é aquela brincadeira que um fica do lado do outro e daí a primeira pessoa fala alguma coisa no ouvido da outra bem baixinho e ela vai passando de uma para outra até chegar no final. É claro que no meio sempre tem alguma pessoa que muda a mensagem, só para ficar mais divertido, certo? E com a letra U? Você vai olhar e vai dizer, ah, pular corda. Mas pular corda começa com P e eu quero uma brincadeira com U. Tem a brincadeira Um Homem Bateu em Minha Porta, que é uma brincadeira que faz na hora que estão brincando de pular corda, cantando uma música, que é mais ou menos assim. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule num pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro meio da rua. Enquanto tá falando, tem que fazer a coreografia. No meio da rua não é para ir pra rua, não. É para sair da corda para outra pessoa começar a brincar, certo? Agora vamos pela letra V. Essa brincadeira aqui, essa brincadeira é fácil. É o vivo ou morto. Nem precisa de apresentação, né? É uma brincadeira bem antiga. Onde surgiu? A gente também não sabe. E na letra W? Na letra W não tem nenhuma brincadeira folclórica.
E na letra X? Também não tem. E na letra Y? Também não tem. E na letra Z? Ah, você falou e também não tem, mas tenho sim, tem essa brincadeira que já tá até o nome ali. 0 ou 1. E é parecida com par ou ímpar. Joga com várias pessoas, mas só pode colocar 0 ou 1. Quem coloca diferente sai da brincadeira. E quando fica só duas pessoas, faz par ou ímpar, certo? Agora vamos falar de lendas. A gente nas aulas já falamos de lendas, já ouvimos algumas lendas. Mas vamos lembrar o que lendas quer dizer? Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários, mistura a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. E você já ouviu alguma lenda paranaense? Hoje nós vamos escutar a lenda da gralha azul, ave símbolo do Paraná, com a professora Ana Carolina e sua filha Helena, certo? A lenda da gralha azul. Há muito tempo atrás, as gralhas já eram barulhentas, graciosas e adoravam comer sementes. Entretanto, não eram azuis. Eram como a Zuzu, pardas. Zuzu seria uma gralha como todas as outras, se não fosse seu desejo enorme de fazer algo grandioso e especial. Era comum ver Zuzu desejando ao Criador algo mágico. Oh, Criador, por favor. Sei que sou uma gralha muito barulhenta e muito comilona também. Mas será que é assim? Por favorzinho, o Senhor não me concede uma honra de fazer algo especial? Ah, Criador, por favor, eu quero tanto! Zuzu passava o dia desejando do fundo do coração e suplicando ao Criador uma tarefa grandiosa e especial, para que pudesse ser útil e importante também. De tanto pedir, certo dia foi ouvida. O seu pedido foi atendido. Zuzu, você tanto desejou algo especial? Então, vou lhe dar este pinhão. Ele a tornará especial. Zuzu ficou assustada, mas também imensamente feliz. Observou o pinhão com cuidado e pensou muito sobre o que faria com ele. Até que teve uma ideia. Bater o pinhão no tronco de uma árvore e usar o seu bico cuidadosamente para abri-lo. Quando terminou, Zuzu se deparou com uma semente que lhe parecia deliciosa. Logo teve vontade de devorá-la inteira. Porém, foi cuidadosa. Comeu apenas a pontinha do pinhão e decidiu enterrar o restante na floresta. Assim, poderia comer aquela deliciosa semente depois, em outro momento. Acontece que Zuzu esqueceu onde enterrou o pinhão. Procurou, revirou a floresta inteira, mas não encontrou. De repente, Zuzu percebeu que havia uma árvore diferente crescendo no meio da floresta. Ela decidiu aguardar pacientemente a árvore crescer e dar os seus frutos. A espera
valeu a pena. A árvore era majestosa e produzia deliciosas pinhas que vinham recheadas com pinhões. Zuzu fazia como de costume. Comia um pedacinho do pinhão e enterrava o restante. Não passou muito tempo. Logo, Zuzu conseguiu plantar milhares de pinhões. Eram tantos que, quando as árvores cresceram, formaram uma linda floresta de araucárias. A árvore que produz o pinhão. Quando o Criador viu toda a dedicação e todo o trabalho realizado por Zuzu, decidiu que ela merecia uma recompensa. Ele então pintou suas penas com um lindo azul, como o azul do céu. Desse dia em diante, Zuzu passou a ser reconhecida como a majestosa e dedicada Gralha Azul. O feito de Zuzu foi tão importante que hoje ela é um dos símbolos do estado do Paraná, junto, claro, com a araucária e o pinhão. Gostaram de conhecer a lenda da gralha azul? A gralha parda, que ficou azul, que ganhou uma tarefa aí de plantar os pinhões. Bem legal, né? Vamos agradecer a professora Ana Carolina e sua filha por contar essa lenda para nós. E agora nós vamos confeccionar a gralha azul. O que a gente vai precisar de material? Uma folha azul. Se você não tiver a folha azul, pode pegar a folha branca e pintar somente de um lado. Pode usar lápis de cor ou giz de cera. O giz de cera pode ser até aquele giz deitadinho para ficar mais rápido, certo? Vamos precisar de tesoura e de lápis preto ou canetinha preta, certo? Vamos lá? Primeiro, pegue sua folha. Eu até peguei uma folha aqui, ó, com duas cores diferentes. E eu preciso de um quadrado. Dobra aqui o triângulo e recorta essa parte branca. Então já temos o nosso quadrado aí. E temos uma linha aqui no meio. Essa linha nós vamos utilizar também. A parte azul coloca para trás e nós vamos fazer uma dobradura que a gente chama de casquinha de sorvete. Vai pegar essa ponta e trazer lá no meio. Do outro lado também. E por que chama casquinha de sorvete, ó? Fica as duas partes como se fosse a casquinha e aqui como se fosse o sorvete, certo? Essa parte aqui, que é a parte que seria o sorvete, eu vou colocar para trás. Então vai ficar um triângulo de ponta cabeça. Vou pegar essa ponta e puxar aqui pro lado, ó. Dessa maneira, que pegue desde a pontinha até o meio ali. Vou fazer a mesma coisa do outro. Que fique do mesmo tamanho os dois, certo? Olha lá. E agora eu vou pegar essa parte aqui e dobrar lá no meio. Primeiro de um lado e depois do outro. Certo? Vou dobrar a parte de baixo para cima. Não precisa ir até bem em cima. Eu posso deixar um pedacinho aqui, ó. E vou dobrar de novo para baixo, mas não vou dobrar tudo. Vou dobrar uma partezinha. Certo? Depois que eu fiz isso, vou deixar de lado e vou dobrar bem no meio. Já tá quase pronto. Ó,
Agora eu vou dobrar para fazer o biquinho. Posso dobrar assim, só para frente, mas eu gosto de fazer um pouquinho diferente. Eu gosto de abrir e colocar para dentro aqui, ó, que eu acho que fica mais legal, ó. E os pezinhos. Só dobrar a pontinha aqui. Ó, daí ele fica de pé. Mas nós vimos no vídeo que a gralha azul tem a cabeça preta. Então você vai pegar a canetinha e pintar de preto. Já tem um pronto aqui. Vai ficar assim, ó. Deixa eu arrumar os pezinhos. Certo? Então é essa atividade que você vai fazer agora. Vou dar um tempo aí para você fazer.
Conseguiu fazer sua dobradura? Legal, né? Fazer a dobradura da ave símbolo do Paraná, a gralha azul. E você viu na história que a gralha, ela dissemina a semente, né, do pinhão. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Lenda é uma história inventada. Na verdade, a gralha não é a maior disseminadora de pinhão, não. Quem é a cutia, certo? Aprenderam isso. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem, tá? Tudo de bom para vocês, se cuidem!